O assunto qual trataremos hoje aqui, a nossa análise de política internacional, diz respeito à continuidade do assunto qual tratamos no último programa, sobre a importância dos BRICS, né, e o papel do Brasil nesses blocos econômicos, mas também na preparação, na defesa, né, de suas riquezas, né, de seus recursos e de seu patrimônio. O maior patrimônio de uma nação é a soberania popular, é o poder que o próprio povo exerce sobre suas riquezas, tudo aquilo. E aqui no Brasil, nós sabemos que essa questão não é lá muito bem tratada e muito menos respeitada até pelos próprios governantes, que historicamente têm sido verdadeiros entreguistas do patrimônio brasileiro. Como nós colocamos, o Brasil faz parte dos BRICS, o Brasil faz parte do Mercosul, o Brasil faz parte da Unasul, e isso é uma política na qual nós temos que fortalecer, exatamente para fortalecer esses blocos, para que a gente possa, né, defender os interesses nacionais. Após a descoberta do pré-sal, a primeira coisa que os Estados Unidos fez foi reativar a quarta frota, que estava desativada há mais, ao menos 4 décadas, né? Por outro lado, fortaleceu seu poderio militar na Colômbia, que é um estado títere, né? Um estado como se fosse o 52º estado americano, né? Porque quem manda na Colômbia não são os colombianos, lamentavelmente, é o próprio Estados Unidos. E lá eles instalaram 6 bases militares. Os Estados Unidos proíbem que o Congresso brasileiro aprove as eleições do Parlasul, aprove as eleições diretas para o Parlasul, e alguns parlamentares, inclusive, deram parecer contrário às eleições diretas do Parlasul para a eleição de 75 parlamentares, que seriam eleitos agora nessas eleições, para que possam representar o Brasil. Por quê? Porque se tiver eleição direta para o Parlasul, para esses 75 parlamentares, os brasileiros vão debater o pré-sal, vão debater o nióbio, vão debater a questão das bases militares americanas que estão instaladas na Colômbia com seus 27 mísseis e ogivas nucleares apontadas para as capitais brasileiras e para as capitais latino-americanas. Vão debater o combate ao narcotráfico, que é apoiado, inclusive, o tráfico de droga, que é apoiado pelo governo dos Estados Unidos, aqui na América Latina, porque são eles quem financiam para destruir a juventude latino-americana. Então, tudo isso seria debatido na eleição direta do Parlasul. E é por essa razão que os Estados Unidos não quer. A Embaixada Americana já chamou os parlamentares, deputados, senadores, e disse: olha, não queremos, e pronto, e ficou por isso mesmo. E ninguém diz nada, né? Da mesma forma, agora começa-se a debater a questão da criação da OTAS, Organização do Tratado do Atlântico Sul, através do fortalecimento do Conselho de Defesa Sul-Americano, mas os Estados Unidos já disse que não quer, né? Então, se eles não querem, alguns parlamentares, alguns políticos brasileiros que são capazes, inclusive, de aceitar que os Estados Unidos possam espionar o nosso país, concordam, mas só que isso não tem o menor cabimento. E agora os movimentos sociais, portanto, se articulam, né, não só para apoiar o fortalecimento dos BRICS numa conferência paralela, como também esses movimentos sociais agora vão debater a proposta de criação da Organização do Tratado do Atlântico Sul. O Brasil precisa defender a sua soberania, precisa ter uma política de defesa nacional que defenda os seus interesses, as suas riquezas, os seus minerais. É inadmissível, por exemplo, que o Brasil, como o maior produtor de nióbio do mundo, 99,25% do nióbio do mundo é produzido no Brasil, e só 0,75% me parece que em Uganda e na Escócia, mas o preço do nióbio é dado na Bolsa de Valores de Londres. Isso simplesmente não se entende. E é dessa forma que o Brasil precisa ter uma política de defesa que se volte também para o estudo, por exemplo, de transformar, provavelmente, os próprios BRICS num pacto militar futuro em que Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul
possam se constituir também como um acordo militar de defesa da soberania e na defesa dos interesses e da própria soberania de cada um desses países. Consequentemente, qualquer país desse que for atacado pela OTAN ou por qualquer país imperialista que queira roubar as riquezas do Brasil, da Rússia, da China, da Índia ou da África do Sul, terá sido atingido e, consequentemente, você tem um bloco militar de defesa dos interesses desse grupo. Da mesma forma, é o Mercosul. Assim, a Unasul passa a ser o embrião de discussão de um projeto que vem a se constituir também num pacto militar de defesa dos interesses desses países. Mas, muito mais do que isso, é preciso defender os interesses da América Latina e da África, que são os dois continentes que estão no sul, né, no Atlântico Sul, e que, portanto, estão à mercê dos interesses do imperialismo norte-americano e europeu, que continua vivo e invadindo países como invadiram a Líbia, como invadiram o Mali, como continuam a manter a República Saharaui como colônia. Aqui na América do Sul, por exemplo, nós temos a Guiana Francesa. É uma colônia que precisa ser libertada. É uma colônia que tem que declarar sua independência e não pode mais continuar sendo como o Brasil era há 400, 500 anos de Portugal e os outros países eram da Espanha. A última colônia da América do Sul, como é que se admite isso? Agora, ainda bem que surgiu um movimento de libertação da Guiana, formado por intelectuais, professores, estudantes, né? Para a libertação da Guiana, e o Brasil precisa reconhecer esse movimento e apoiar a luta de massa que eles vão desenvolver agora. Bom, então, o que nós propomos é a discussão em torno da criação da OTAS, que será composta por países do Atlântico Sul, que advém abaixo do México, né, do Golfo do México, passando pelas Antilhas, Venezuela, Brasil, Uruguai, Argentina, e paralelo ao Atlântico Sul também os países da África. Então, seria a união desses países que compõem o continente latino-americano e o continente africano, que seriam aproximadamente, dependendo do número de países que vão fazer parte, 40 países com um PIB enorme, com gastos militares que seriam reduzidos, ou seja, a união desses países iria provocar a diminuição de gastos militares e não o aumento de gastos militares. Por quê? Porque o Brasil, compondo e fazendo parte e sendo o país com maior poderio militar da OTAS, a Organização do Tratado do Atlântico Sul, pegamos como exemplo uma simulação, né? Que o Brasil, então, o Brasil gasta hoje 1,5% do seu PIB, do Produto Interno Bruto, com o orçamento de defesa das Forças Armadas, da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Mas continuemos, então, com esse 1,5%, acreditando eu que é importante que nos próximos 5 anos passemos isso para 2% a 2,5%, até chegarmos a 3%. E aí, para que até não sejamos necessário expandir o orçamento militar, então façamos esses pactos militares com Argentina, com Uruguai, com Venezuela, com Bolívia, com os países da África e com os países da América Central, para que assim possamos montar um exército com 1 milhão de pessoas. O Brasil hoje tem aproximadamente 300 mil homens, entre 350 entre a aeronáutica, que tem 78 mil, Marinha que tem 70, o Exército que tem 200 mil, 258 mil. Então, isso faz com que o Brasil mantenha, né, esse orçamento militar sem a necessidade de expansão, considerando, portanto, que outros países se incorporarão a esse bloco que, consequentemente, vai ajudar na defesa do Brasil se esse, por acaso, vier a ser atacado, como foi outros países. E essa hipótese nós não podemos deixar de analisar,
temos que estar eternamente vigilantes, porque os interesses do imperialismo estão aí. Quando nós temos aproximadamente, né, 16 mil quilômetros de fronteiras, ou seja, 7 mil que é metade na fronteira com os países, com 10 países que compõem a América do Sul, e uma fronteira litorânea, né, que deve ser protegido pela Marinha, uma fronteira naval, digamos assim, que também tem aproximadamente isso, de 7.500 quilômetros de fronteira naval, nós temos que ter o cuidado de ampliar, né, os recursos para a nossa Marinha, para a aeronáutica, que vai vigiar o espaço aéreo, para o exército, que vai vigiar a fronteira, para o combate, inclusive, ao narcotráfico, que é promovido e apoiado pelo imperialismo, né? Porque hoje eles usam a tática da destruição interna, né? Da estratégia da tensão, da estratégia, enormes outras estratégias, não só do ataque militar. O ataque militar é o último, né, que eles fazem, a infantaria é a última que chega, né, para poder já garantir. Eles mudaram as estratégias e, consequentemente, a tática, que é subordinada à estratégia. Assim, nós defendemos essa posição de que, institucionalmente, o governo brasileiro comece a debater, a discutir a criação da OTAN. A bipolaridade de poder é a única que mantém o equilíbrio, né, entre os povos, porque essa unipolaridade que existe, está vendo-se o resultado. Quando existiu o Pacto de Varsóvia e a OTAN, os Estados Unidos não invadia ninguém como está fazendo hoje. Ele tinha alguém que o enfrentasse. Ainda bem que o Putin hoje está fazendo isso. O Putin hoje, como o maior líder mundial, o homem que está realmente enfrentando o imperialismo, mostrando que não aceita tudo que os Estados Unidos quer, mas os outros países precisam ter a sua própria defesa. Os Estados Unidos invadiu a Líbia, invadiu o Iraque, invadiu o Afeganistão, invadiu Granada, invadiu o Panamá, invadiu o Paquistão, né? Está tentando criar condições para a invasão da Venezuela, para a invasão da Síria, enfim, porque esses países não lhe obedecem. Então, é necessário que esses países busquem o apoio o entendimento com seus vizinhos para que se formem esses blocos regionais. Pós-Guerra Fria, a gente viu, então, uma unipolaridade em que o mundo ficou à mercê daquele que se acha o xerife do mundo. E agora não só o xerife do mundo, que pode prender, torturar, matar quem quiser, como aquele terrorista que governou os Estados Unidos, chamado George Bush, que reconheceu no seu próprio livro, é um réu confesso, como terrorista, e agora se acha justiça do mundo. Manda todo mundo para o Tribunal Penal Internacional, mas ele próprio não assinou o Estatuto de Roma e não aceita ser julgado por ninguém. Ele quer julgar todo mundo, mas não aceita ser julgado por ninguém. É por isso que é necessário, na política da estratégia de dissuasão, né, no combate à estratégia da tensão que é criada, a contrapartida é a estratégia da dissuasão. Então, você tem que ter um equilíbrio de poder. Se a bipolaridade da época da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética serviu para aquela coexistência pacífica, como dizia Brezhnev, que liderava a Troika Soviética, com Nikolai Podgorny, que era o presidente da União Soviética, e Alexei Kosygin, que era o primeiro-ministro, os três mantiveram, né, durante esse período todo, essa coexistência e foram os responsáveis por esse equilíbrio de poder que não permitisse aos Estados Unidos se achar dono do mundo. E isso deve-se, de uma certa forma, a eles três. E também a Mao Tse-tung, que foi o homem que soube manter e crescer a China, que é a potência que é hoje, e mantê-la unida. Dessa forma, é necessário, então, que se discuta não só a questão da OTAN como organização do Tratado do Atlântico Sul e, quem sabe, possivelmente, até depois, a organização do Pacífico Sul. Se você tem esse equilíbrio de poder, essa tripolaridade, digamos assim,
com certeza a OTAN, que hoje é conhecida como Organização Terrorista do Atlântico Norte, né, voltará a ser apenas a Organização do Tratado do Atlântico Norte, e não essa organização terrorista que tendo como seu braço armado os seus agentes que praticam todo ato de terrorismo através dos serviços de inteligência e segurança que lhe compõem a estrutura de terror que faz hoje com que o mundo simplesmente viva em estado de tensão permanente. Até a próxima.